O Corinthians, quando enfrentou times que estão piores do que ele na tabela, ou seja, no Z4, também se deu bem. Ganhou do Atlético Goianiense, goleou na última quinta-feira o Atlético Paranaense e agora tem o Cuiabá como próximo adversário fora de casa. Qual é a sua expectativa para essa partida? A expectativa é das piores, para falar a verdade. Eita! Eu não tô sendo... E assim, eu brinco muito aqui, eu tiro muita onda dos corintianos, acho que tem que ser dessa forma mesmo, porque se é o contrário, eles também tiram onda Sempre foi assim, não vai mudar agora. A gente não vai mudar, mas, não, se você pegar o time do Cuiabá, que vive uma situação também muito delicada, muitos dos jogadores que estão fazendo parte do elenco do Cuiabá jogaram em time grandes. Viveram situações parecidas que o Corinthians está vivendo nesse momento. Eles vão tirar proveito dessa situação. Acho muito difícil esse confronto para o Corinthians, porque tem uma questão não só de pontuação, de qualidade técnica. O Corinthians não consegue jogar bem da forma que jogava nas Copas, né? Um futebol mais vistoso. Acho que o Cuiabá vai tirar proveito disso. Não sei se o Corinthians consegue vencer. O meu palpite aqui, eu falei ontem aqui brincando, mas agora é sério. Eu acho que vai dar 1-0 Cuiabá. Eita, mas você está pensando isso porque o São Paulo perdeu para o Cuiabá? Também. Aliás, o São Paulo nem entrou em campo, né? Porque foi o pior jogo de São Paulo sob o comando do Zubeldia. A verdade é essa. Mas depois já se recuperou em grande estilo contra o Vasco, linda, né? Não é? Bom, pessoal, vamos por partes, né? O repórter Samir Carvalho, colunista do UOL, que tem o Café do Setorista aqui no YouTube, publicou, acho que ontem até, ou anteontem, uma notícia, eu até fiquei sabendo só durante o jogo aberto da terça-feira, né, que eu estava no ar, de que ele tinha publicado essa notícia de que alguns jogadores estavam insatisfeitos ou incomodados com decisões do Ramon Dias. E aí tem a ver, por isso que eu estou citando aqui o Samir, porque a informação dele é muito específica. Eu já tinha de que o desconforto, a desconfiança, e tinha passado para vocês, com relação às escolhas, as decisões de Ramon e Emiliano, especialmente nesses dois jogos contra o Flamengo, elas não eram apenas da torcida, elas eram de forma interna, mas também por parte de quem comanda o futebol. Mas, obviamente, né, quando a gente fala interna, tá intramuros, né, tá dentro do vestiário. O Samir Carvalho foi mais específico, ele conseguiu informação de que dois jogadores especificamente estavam descontentes. E ele citou, nominalmente, Fagner e Igor Coronado. O Fagner, ele é um cara, digamos, como direi isso? O Fagner, assim, ele tem tido problemas com treinadores nos últimos tempos. E o Fagner não vem performando. Esboçou um bom momento ali na troca, quando chega o Ramon, quando ele volta de lesão, de um longo tempo parado, e aí até se torna né, um líder como ele né, sempre foi e tudo mais, no vestiário, nos vídeos de bastidores, porque um dos remanescentes aí, né, de um time que foi, de um elenco que foi completamente reformulado, mas de novo ele perdeu espaço. E o Fagner não é de hoje, vem tendo problemas aí de, enfim, para entrar em forma, para desenvolver o mesmo futebol, e eu não entendo, honestamente, como a diretoria renovou com o Fagner de uma forma prematura. Acho que a avaliação poderia ser feita ao final do ano, mas no meio do ano já tratou de renovar contrato com ele que tinha contrato apenas até o final dessa temporada. Enfim, o Fagner seria um desses jogadores descontentes. O outro é o Igor Coronado, que quando ele entra no jogo contra o Flamengo, chamou atenção para algumas pessoas de que ele não entra de uma forma muito intensa e muito dinâmica. Não é muito o estilo do Coronado, tá? Para quem estava imaginando, sei lá, o Coronado entrando, correndo e tal, ele é um cara mais posicionado, um cara da bola parada, um cara num passe de infiltração e tal. Esse é o jogo dele. Mas tem uma situação. O Igor Coronado foi o cara que destruiu nos jogos contra o Fortaleza, por exemplo, na Sul-Americana. E até a gente entra num consenso aqui, pelo menos a minha avaliação, é de que ele talvez não tenha que ser titular realmente. Para muitos até tem que ser. Eu acho que não. Eu acho que o Rodrigo Garro tem mais intensidade, é um cara que recompõe mais, é um cara que vem buscar o jogo. O Coronado, ele trabalha mais naquele último terço e tem muita qualidade para isso. E pode ser uma grande arma para segundo tempo. E aí, num recorte do jogo, você pode ter os dois jogando juntos, ou até mesmo quando você precisa preservar o Garro, o jogo está decidido, tira o Garro, põe o Coronado. Até elogiei aqui nos últimos tempos, olha que luxo o elenco do Corinthians. Você pode ter um para um primeiro tempo, outro para o segundo, você pode alternar jogadores, descansar um e tal. O Corinthians tem dois meias de muita qualidade. Mas isso nem sempre agrada, né? Porque talvez na ideia, e tô falando bem talvez aqui, porque é a informação do Samir, talvez a ideia do Igor Coronado seja jogar mais, ser titular. E é normal, né, cara? Assim, num elenco você não vai agradar todo mundo. O André Hernan obteve informações de bastidores dizendo que o Ramon recebe
esse descontentamento, essa inconformidade com naturalidade. Porque é aquele velho discurso dos treinadores de que o legal é ter jogador insatisfeito querendo jogar. O pior é ter jogador acomodado. Sabe aquele jogador que sai substituído e arremessa a caneleira, chuta o baldinho d'água lá, e aí vão no treinador e ele fala assim, pô, claro, ótimo, excelente. Eu não quero um jogador que se acomode com a reserva, eu quero um jogador que queira jogar, irritado de ser substituído. É aquele discurso, mais ou menos isso, foi dessa maneira que o Ramon Dias respondeu. O fato é, eu conversei com o Samir, inclusive, durante o dia, e porque a gente acabou repercutindo no jogo aberto e tudo mais, e aí fui também buscar mais algumas informações, e aí ele inclusive, revelou no vídeo dele, e eu estou passando aqui para vocês, não sei se vocês acompanham, né, porque daqui a pouco você vê só um vídeo lá, um vídeo aqui e tal, então a gente está meio que trabalhando em conjunto aí, né, conversei com ele, ele falou assim, cara, o filho do Fagner, o Henrique, passou a seguir o Samir recentemente, ou não sei se foi no dia e tal, e curtiu a postagem em que ele fala do descontentamento dos dois jogadores, incluindo o Fagner. E isso, assim, no meio da rede social, é um indicativo, né? O Henrique vai lá e curtiu, foi lá e curtiu a publicação, digamos que referendando, né, o descontentamento do seu pai com algumas escolhas do Ramon Dias, e o Fagner foi, inclusive, preterido, né, nos últimos jogos, porque o Mateuzinho virou titular. E aí eu aqui desse lado, dando a minha opinião como analista, como comentarista, não vejo problema nenhum. O Fagner não tem merecido sequer alguns minutos. O Rodrigo Vessoni, que até meu parceiro, assim, respeito muito do meu timão, fez uma pergunta pro Ramon e pro Emiliano, perguntando se o Fagner tinha alguma coisa, do porquê que ele não entrou, porque ele sempre foi um cara importante pelos lados do campo, que eles preferiram o Giovani, e aí eu daqui discordo e confronto amavelmente o Vessoni, porque de verdade não foi por isso que o Corinthians acabou eliminado, né? Não foi porque o Fagner não entrou. O Fagner não vem apresentando absolutamente nada nos últimos tempos. Mas enfim, a informação é de que o Fagner está descontente e o Coronado também. Vocês veem que essas informações, muitas vezes, elas são vazadas e até permitidas que se vazem e de certa forma, autorizadas, incentivadas, para que esse processo de fritura, ele aconteça. E aí, quando a diretoria, que já não está muito satisfeita com alguma coisa, resolver trocar no final do ano, vai ter argumento para isso. Vai estar, digamos assim, balizada pela pressão da torcida, pela pressão da opinião pública, pela pressão do elenco, porque sabe que isso, se ficar de forma interna, não vai repercutir. A imprensa é usada muitas vezes, eu já falei com você sobre isso. Não estou dizendo que o Samir foi usado, não. Estou falando que nesse caso especificamente tem sim fundo de verdade, porque eu também tinha informações nesse sentido. O Samir descobriu quem são os caras. E quando essas informações são vazadas, muitas vezes é interesse da diretoria. Tá bom, deixa lá, porque a gente começa a sentir o termômetro, a torcida já não tá gostando, chega no final do ano, se a gente trocar, não vão bater na gente, vão bater no cara, inclusive vão nos apoiar, vão nos aplaudir. A diretoria muitas vezes usa tudo isso como escudo. É um jogo, gente, é um jogo. E nesse momento, tá rolando isso. E aí, aqui eu vou dar minha opinião. Eu acho, cara, completamente fora de contexto essa pressão nesse momento. De verdade. De verdade. E aqui, puta, de novo, né? Não tô falando da informação. Se eu recebo a informação, eu publico. Porque o torcedor, ele tem... E é normal, tá? Você que é torcedor. Poxa, o jornalista quer tumultuar. Não, gente, a gente tá aqui para fazer o nosso papel. Então, quando a gente muitas vezes recebe uma informação de atraso de salário, de uma dívida aqui, de uma dívida ali, nosso papel é divulgar. Eu, de verdade, aqui no meu canal, eu escolho muito as notícias que eu digamos assim, eu peneiro, né, as notícias que eu vou dar. Eu não publico tudo aquilo que eu recebo. Porque tem coisa que não é nem questão de que ajuda ou não ajuda, tem coisa que eu não acho relevante. Nesse caso, embora eu não concorde com a pressão que tá sendo feita em cima do Ramon, eu acho relevante, porque ela tá se tornando, ela tá crescendo num grau que tá encaminhando uma saída. A gente trabalha nesse negócio há muitos anos. Então eu já vinha com essa narrativa, mesmo não concordando. Na live pós-jogo, no vídeo pós-jogo, eu já vi os comentários, os torcedores estão comprando essa ideia, de que o Ramon não tem condições de comandar o Corinthians e tudo mais. E eu acho que essa avaliação pode ser feita. Eu só acho que o momento ele é inadequado, ele é inoportuno. Porque o Corinthians ainda não se salvou. E o Corinthians tem uma decisão pela Sul-Americana. Interessa a quem
como vocês acham que o Ramon e o Emiliano recebem essa pressão que não é só externa, como eu disse, é interna também, às vésperas de um confronto? Do tipo, se a gente não passar pelo Racing, a gente tá fora. Qual a motivação que eles vão ter com a corda no pescoço? Sei lá, eu acho que nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Eu acho que, beleza, você termina o ano, Ramon classificou, beleza, ganhou um título, não ganhou, mas deixou o clube na Série A, beleza, vamos fazer uma análise aqui, mesmo ele tendo contrato até o fim de 2025. Mas beleza, vamos fazer uma análise aqui. É esse cara? É esse comando técnico que a gente tem com o elenco que a gente está montando? Não, a gente precisa avançar. Beleza, vamos encerrar o trabalho, tudo certo. Só que agora eu acho arriscado. Porque a gente está numa... Se fosse até um pouquinho antes, agora a gente está numa reta tão decisiva que essa ruptura ela pode fazer mal. E cara, é cartilha de rebaixamento. Você mudar o treinador no desespero na reta final é cartilha de queda. Então, assim, o time está evoluindo. Com exceção de algumas escolhas do treinador e de algumas individualidades que às vezes aparecem, às vezes desaparecem e tal, mas é normal, essa oscilação é normal. O elenco foi montado em setembro, a gente está em outubro. Os principais jogadores chegaram agora. Então, foi de uma forma tardia, não tem muito o que fazer. E eu não estou eximindo o Ramon da sua responsabilidade, ele as tem, mas ele não é o único, tem todo um contexto. Então eu acho que o momento ele é equivocado, mas existe, a pressão está aí. A gente está percebendo. E ela não é só externa, ela é interna também. E aí, no meio de tudo isso, craque Neto, simplesmente no Donos da Bola da Band, diz que Renato Gaúcho não vai permanecer no Grêmio no ano que vem. É uma informação que os repórteres lá do Sul já tinham. Eu já falei para vocês aqui, o Cruzeiro chegou a procurá-lo, e aí, como ele não saiu e o Cruzeiro demitiu o Seabra, precisava de um técnico agora, contratou o Fernando Diniz, mas o Renato seria o cara do Cruzeiro. Existe uma relação, né, muito aberta, muito, inclusive até de dominância, né, do Renato em relação aos dirigentes lá do Grêmio, ele pelo tamanho que ele tem no clube, né, então o Renato decide se ele quer ir embora, se ele quer ficar, e a gente está percebendo um cansaço, um desgaste, um fim de ciclo, tudo isso tá tudo certo, tá caminhando realmente para uma saída, e o Neto vem com a informação, o Renato não vai ficar. Essa informação, ela procede muito, porque o Renato e o Neto são amigos, de se falar. Então, assim, não é muito difícil você ligar as pontas, de entender da onde o Neto tirou isso, ao dizer que o Renato não vai permanecer no Grêmio no ano que vem. Então sabemos, o Renato está caminhando aí para últimas rodadas e encerrar a sua passagem mais uma vez como técnico do Grêmio, seguir sua vida no ano que vem e o Grêmio também. Partindo do Renato, porque se depender da diretoria eu acho que ele até renovaria, mas partindo do Renato ele vai embora. E o Neto confirmou isso. E disse que o Renato é um dos nomes cotados para assumir o Corinthians em 2025. Porque o Ramon não vai ficar, e aí a informação do Leandro Quesada, que estava presente no programa, e disse, o Ramon não fica. O Quesada cravou, que é o que a gente está mais ou menos acompanhando. Então vamos nessa escala aí de informações para ligar todos os pontos. O Renato Gaúcho nunca treinou em São Paulo. Foi tentado já certa vez pela diretoria, houve até aquela campanha da Carol Portalupe, a gente já falou sobre isso, mas ele estava esperando o Flamengo. E ele não aceita o Corinthians. Negocia com o Corinthians, mas não aceita o Corinthians. Isso faz um tempo já, né? Faz 2021 isso aí. Mas beleza, tem torcedor que não esquece. O Renato, ele foi sondado pelo Augusto Melo esse ano. Esse ano. Ou seja, a informação procede porque o Augusto Melo gosta do Renato Gaúcho. Antes do Ramon Dias, depois do Antônio Oliveira, o Augusto Melo conversou com o presidente Alberto Guerra, porque o Renato estava balançando, estava perdendo alguns jogos, perto da zona do rebaixamento, e existia até um zum de que ele seria demitido. E aí o Augusto pergunta de presidente para presidente, e aí, vocês vão demitir o Renato? E o Alberto Guerra falou, não, o Renato vai com a gente. Tá bom. E aí mas ele procurou para saber. Porque se o Renato fosse cair, ele segurava um pouco mais. Ele falou, entendeu? O Antônio vai cair aqui, então até eu contratar outro técnico, o Renato vai ficar no mercado, eu vou para cima dele. Não aconteceu. Eles foram no Ramon Dias. Então existe um apreço do presidente Augusto Melo em relação ao nome do Renato. Se fala no Tite, mas o Augusto ia ter que comprar uma briga com a torcida. O Luiz Castro é um nome que todo brasileiro quer em algum clube, porque fez um trabalho maravilhoso no Botafogo, e aí deixou o time líder do campeonato, depois o Botafogo acabou numa derrocada, né, depois da saída dele, e estava lá no Al Nassr, agora está livre no mercado, é um cara que já conhece o futebol brasileiro, seria fantástico. É um dos cotados também, mas a informação do Neto visa o nome do Renato Gaúcho.
E ela faz todo sentido. Agora eu pergunto para você. Você aceitaria o Renato? Você aceitaria o Tite? Qual técnico seria o melhor? Você acha que o Ramon realmente encerrou o ciclo? Estamos caminhando para isso, tá? É isso aí, galera. Corinthians FC News na área. Essa é a tabela de classificação aí do Campeonato Brasileiro. Botafogo é o líder, Palmeiras logo atrás, com um pontinho a menos. São os dois grandíssimos candidatos ao título. E o Corinthians logo abaixo, no primeiro colocado, porém da zona do rebaixamento, ali com 32 pontos. Mesmo número de pontos do Vitória, que venceu o último jogo em casa. Dizem que foi uma coisa ruim, porém, na minha opinião, foi uma coisa boa, porque aproximou outros times ali da zona da degola, como é o caso do Bragantino, que perdeu para o Vitória, o próprio Grêmio. Então, veja bem, próximo jogo do Corinthians contra o Cuiabá, lá na casa deles, lá em Cuiabá. Se o Corinthians vencer esse jogo, vai a 35 pontos e iguala o número de pontos do Grêmio. Então, o Corinthians pode ascender aí a 13ª colocação e passar todos esses times aqui. É claro que vai depender desses times, se eles têm que empatar ou perder os seus jogos. Claro que nem todos vão perder ou empatar, mas se 2 deles já perder ou empatar seus jogos, o Corinthians vencendo já passa boa parte desses times. Então, só depende do Corinthians agora sair dessa situação, galera. Restam 8 jogos para acabar o Brasileiro. Segunda-feira é o jogo contra o Cuiabá. Futuramente joga também contra o Vitória. Então, são jogos de concorrência direta e só depende do Corinthians para sair dessa situação, beleza, pessoal? Próximas partidas do Corinthians: Racing amanhã, Corinthians e Racing na Neoquímica Arena. Primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana às 21h30. Você acompanha aí Corinthians e Racing. É um jogo de suma importância, ainda mais agora que o Corinthians saiu da Copa do Brasil. Então a Sul-Americana é a única via, o único caminho para o Corinthians chegar aí na Copa do Brasil do ano que vem. Entre os grandes, o Corinthians é o único que ainda não está garantido na Copa do Brasil. Beleza, pessoal? Então, vão ser 33 milhões pagos aí ao detentor do título da Sul-Americana, mais uma vaga carimbada aí para a Copa do Brasil. Segunda-feira, a próxima final do Brasileiro, Corinthians e Cuiabá, ou melhor, Cuiabá e Corinthians, o jogo vai ser lá. E quinta-feira que vem, jogo de volta da Sul-Americana, Racing e Corinthians, vai ser lá em Buenos Aires, na casa do Racing. Então, é de fundamental importância que o Corinthians faça gols aqui na Neoquímica e leve um placar elástico para lá, assim como fez o Atlético Mineiro, por exemplo, beleza? Depois tem Corinthians e Palmeiras, um grande clássico que vai ser na Neoquímica Arena também, vai explodir, vai ferver o caldeirão em Itaquera. Depois mais um jogo de concorrência direta ali, Vitória e Corinthians, vai ser lá em Vitória, mas isso não importa mais se o jogo é fora ou se é em casa, porque eles têm que vencer todos os jogos, de preferência daqui para frente, para sair dessa zona desconfortável aí, beleza, pessoal? Corinthians já vendeu 40% dos ingressos contra o Flamengo. A previsão é que venda todos, a previsão é que dê para esse jogo contra o Racing aí mais de 45 mil torcedores. Torcedores do Corinthians se revoltam com o sócio torcedor, beleza? Corinthians recebe punição na Sul-Americana após a atitude contra o Flamengo. E é isso aí, galera. Essas são as notícias de hoje. Tarde quente no Corinthians, as coisas estão acontecendo. E amanhã o bicho vai pegar. Olha aí, Alex Santana voltando. Muito provavelmente vai voltar no segundo tempo aí no jogo de amanhã contra o Racing. E o Memphis Depay entra como titular, diferentemente da Copa do Brasil. Agora ele pode começar como titular porque ele está inscrito. Beleza? Esse é o Corinthians FC News. Você que não é inscrito ainda, se inscreva logo abaixo, curta e compartilha. E vai, Corinthians!